Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos foram obrigados a fazer sacrifícios para apoiar as tropas no exterior. As pessoas mudaram de emprego, assumiram novas responsabilidades em casa e até mudaram suas dietas. As Forças Armadas recebiam as melhores comidas, enquanto todos os outros apertavam os cintos e encontravam maneiras de se virar. Mas, em vez de reclamar, as pessoas se tornaram criativas. Hoje, vamos analisar como era a vida de uma pessoa comum durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, se inscreva no canal e deixe sua curtida. À medida que a guerra acelerava, o governo dos Estados Unidos percebeu rapidamente que as Forças Armadas competiriam com a população em geral por recursos como alimentos, metal, borracha, papel e vários outros materiais. Para garantir que as Forças Armadas obtivessem o que precisavam para vencer a guerra, foi imposto um sistema de racionamento. Funcionava da seguinte maneira: o governo concedia a cada cidadão, adultos e crianças, um certo número de pontos. Esses pontos teriam que ser gastos juntamente com dinheiro em qualquer item que fosse restrito para uso no esforço de guerra. Por exemplo, em 1943, um quilo de bacon custaria 7 pontos, além de seu preço em dinheiro, que era cerca de 30 centavos de dólar. Os pontos eram distribuídos em forma de selos, que o governo colocaria em livros. A Administração de Preços, OPA, teria voluntários distribuindo os livros e explicando seu propósito para os comerciantes e consumidores. O primeiro produto a ser racionado foram os pneus, seguidos por automóveis e depois gasolina. Em maio de 1943, o governo começou a colocar produtos alimentícios, incluindo açúcar e café, na lista. Alguns meses depois, carnes, peixes, leite enlatado, gorduras e queijos também foram considerados restritos. Toda vez que um novo item era adicionado à lista, os acumuladores esvaziavam as lojas, levando à escassez. Inevitavelmente, muitos dos produtos restritos eram negociados no mercado negro. Apesar desses problemas, o sistema funcionou bem. Restrições semelhantes também foram impostas nos países aliados dos Estados Unidos. Com muitos produtos básicos sendo racionados, o público teria que se tornar criativo na cozinha. O bolo de esponja é uma iguaria simples, delicioso e fácil de fazer. Mas durante a guerra, os ingredientes, farinha, açúcar, manteiga e ovos, estavam em alta demanda pelos soldados. Ovos e açúcar eram especialmente escassos nas lojas de alimentos ao redor do mundo. O bolo de esponja precisava ser feito sem ovos, mas com muita margarina, xarope e leite. Geralmente, geleia era espalhada no meio das duas camadas do bolo. Não era tão fofo nem macio como os bolos tradicionais, mas se assado corretamente, adquiria uma tonalidade dourada. Durante a Segunda Guerra Mundial, impressionantes 25% da população da Polônia foi dizimada nos combates. Os alemães apossaram-se de toda a sua terra, o que significava que o povo polonês tinha que se virar com os ingredientes limitados que ainda tinham acesso. No entanto, nem todas as refeições eram um mar de desolação. A farinha de batata com creme azedo, por exemplo, era para ser servida com bolinhos de mirtilo, que eram os favoritos das crianças polonesas. O creme azedo era feito de leite, açúcar e farinha de batata, que alguns de vocês, sem dúvida, notarão ser semelhante a uma receita padrão de chantilly. Na Inglaterra, os cozinheiros fizeram o melhor que puderam para manter alguma semelhança com a dieta normal. Uma das maneiras de fazer isso era fritar o que veio a ser chamado de filés de peixe simulados. Os filés eram cozidos da mesma forma que um filé de peixe real, mas com arroz para fazer filés de peixe simulados. Eles misturavam arroz e ovo em uma frigideira com meia polegada de espessura de arroz frito, resfriavam e depois cortavam em filés. Eles empanavam os filés se houvesse pão disponível, e então eram fritos novamente
até ficarem com uma aparência dourada. A demanda por carne durante a Segunda Guerra, como se pode imaginar, era extremamente alta. A maior parte da carne iria para as frentes de batalha. Portanto, as coisas tiveram que mudar em casa. Os restaurantes começaram a usar cardápios sem carne em certos dias da semana, e os anunciantes começaram a compartilhar receitas sem carne, incluindo coisas como ovos cremosos sobre panquecas e bolinhos de queijo de nozes. Os chefes caseiros, por sua vez, começaram a criar novas receitas e maneiras interessantes de aproveitar ao máximo o que tinham, ou simplesmente criaram novas receitas. Por exemplo, um prato comum no início do século XX era o bolo de carne, feito com carne moída e vários ingredientes moldados em forma de pão e assados. Mas durante a guerra, os cozinheiros começaram a substituir vegetais para fazer uma refeição econômica. Em vez de carne moída, esse pão continha uma xícara de ervilhas, uma xícara de purê de batata e uma lata de sopa de tomate condensado. Não era exatamente a mesma coisa que um verdadeiro bolo de carne, mas era uma maneira eficiente de se fazer usando alguns vegetais e sobras. Uma parte importante do racionamento era usar sobras para fazer a comida durar o máximo possível. Portanto, muitas refeições eram basicamente montadas a partir de restos. Durante o racionamento, as batatas permaneceram amplamente disponíveis porque eram fáceis de cultivar. Melhor ainda, do ponto de vista culinário, elas absorviam os sabores que eram impressos nelas. As batatas amassadas se transformavam em uma espécie de panqueca de batata, geralmente recheada com qualquer carne e legumes disponíveis. Assar sem farinha pode parecer quase impossível, mas quando esse item básico era escasso, as pessoas que viviam na Polônia ocupada encontraram várias maneiras de se virar. Em muitos casos, isso significava usar feijão em vez de farinha. Claro que o feijão não tem o mesmo sabor ou consistência que a farinha, mas quando cozido e amassado, ele se torna maleável e pode ser adoçado e trabalhado em um bolo. O feijão também não tem gosto de farinha, mas sim um sabor terroso. Mas os chefes poloneses criativos tinham uma solução para isso também. Ou seja, eles adicionavam 6 colheres de sopa de açúcar à receita. Então, provavelmente era bem saboroso. Vegetais eram abundantes nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque não podiam ser enviados AOS soldados. Frutas e legumes frescos eram impossíveis de enviar ao exterior sem estragar. Então, os americanos foram orientados a se abastecer deles. Eventualmente, o governo começou a incentivar os cidadãos a plantar seus próprios jardins da vitória, argumentando que se as pessoas fossem capazes de cultivar e conservar seus próprios vegetais, isso liberaria mais espaço para a fabricação relacionada à guerra. As cebolas são um exemplo principal de um vegetal que era fácil de cultivar e extremamente resistente. Na década de 1940, os cozinheiros começaram a recheá-las com vários ingredientes. Para começar, ele dava uma consistência nos vegetais recheados, semelhante à cebola recheada com carne moída. Com a quantidade certa de temperos, esse prato poderia até se tornar um aperitivo saboroso nos dias de hoje. O grape nuts, um cereal feito de trigo e cevada, era um alimento básico americano na época. Embora a maioria das pessoas ainda considere esse cereal sem sabor, ele ainda tem seus usos na cozinha. O café é uma necessidade para muitas pessoas, mas durante a guerra praticamente todos os grãos de café nos Estados Unidos eram enviados para o exterior, tornando o café um dos itens mais difíceis de serem racionados. E o que soaria como o pesadelo supremo na era de hoje, os americanos estavam limitados a consumir menos de 500 gramas café a cada 5 semanas. Isso significava que eles estavam bebendo menos de uma xícara por dia. Os americanos que absolutamente precisavam de uma xícara de café começaram a fazer o café Roosevelt, que foi nomeado em homenagem a Franklin Delano Roosevelt,
que era o presidente na época. Era apenas café feito com borras reutilizadas. Geralmente, era bastante aguado, mas era o que tinha. Às vezes, ingredientes como chicória e postum eram misturados com o café. A chicória adicionava tempero ao café, enquanto o postum, um substituto para o café, era feito de farelo de trigo, melaço e maltodextrina. A língua de boi é grande, borrachuda e resistente. Não é exatamente uma coisa que uma família americana típica se senta para apreciar. Mas durante a Segunda Guerra, as famílias americanas só podiam comprar produtos de carne como línguas e patas, o que resultou em reviravoltas interessantes em pratos clássicos. A língua de boi, por exemplo, não era servida como uma língua grande em um prato. Em vez disso, era apresentada em algo mais próximo de um ensopado. A língua de boi cozida era bastante reconhecível. Uma receita moderna pedia cenouras, cebolas, aipo e molho de tomate, além da língua. Para deixar a língua em uma consistência comestível, ela tinha que ser cozida por 2 horas, depois assada por mais 2 horas em um ensopado cercado por vegetais. A sopa de cuspe provavelmente não tem o nome mais atraente na história das inovações culinárias, mas o prato em si é realmente saboroso. A sopa foi criada na Polônia, ocupada como uma forma de aproveitar a cevada em excesso. Os poloneses não tinham mais acesso a muitos dos alimentos. Proteínas como ostras e anchovas estavam fora de questão, assim como itens tão simples quanto castanhas. Portanto, para sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial, os poloneses fizeram uma sopa de cevada, um cereal robusto, mas por que deram ao prato um nome tão pouco atraente? Bem, isso aconteceu porque, ao comer a sopa, eles tinham que cuspir as cascas. O fígado picado é uma receita judaica tradicional que usa schmaltz e gribenes ou gordura de frango e torresmos para fortificar o fígado picado que compõe a maior parte do prato. As famílias judias eram aconselhadas a esticar suas rações de comida, o que poderia significar usar migalhas de pão para reforçar as refeições ou fazer uma versão vegetariana. Essa versão vegetariana do prato era feita com frutas e legumes frescos e qualquer outra coisa que pudesse estar crescendo nos jardins. Os chefes caseiros frequentemente substituíam a carne por feijão verde, ervilhas, cebolas, bolachas e ovos cozidos, se ovos estivessem disponíveis. As pessoas que viviam na Inglaterra e na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial não tinham os vastos campos de trigo que os Estados Unidos desfrutavam. Portanto, eles misturavam o pouco que tinham com serragem, que às vezes era chamada de farinha de árvore. Uma receita alemã para pão preto pedia metade de grãos de centeio, 2 partes de beterraba fatiada, 2 partes de serragem e 1 parte de folhas e palha picadas. Tudo era misturado e assado como de costume. Não parece ser muito saboroso, mas em tempos de guerra, você come o que precisa para sobreviver.